enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Pai, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória do seu Filho, do Filho de Deus, seja glorificado. Toda a honra e toda a glória é dele, irmãos. Toda a honra e toda a glória é dele. E vão para o 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora vamos pular para o 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aqui vamos pular para o 20, que diz assim: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta: Jesus, pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe, pois, Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí fez uma pergunta: crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Irmãos, no versículo 3 e 4, olha só, pode sentar, irmãos, ficar à vontade, desculpa. No versículo 3 e 4, é muito interessante, irmãos, porque muitas vezes na nossa vida, a gente vai chegar em situações, que tão complicada, tão difícil, que a gente vai começar a procurar ajuda. Vai perguntar para o Joaquim da sua direita, João da esquerda, Fernando que está atrás, Maria que está na frente, e todos vão falar para a gente assim: olha, eu não posso fazer, eu quero fazer, mas eu não posso fazer. Só que essas 2 mulheres, a Marta principalmente, que estava aqui mais afoita, a Maria estava mais tranquila, mas a Marta estava mais afoita aqui. A Marta começou a buscar, querer encontrar com Jesus, para falar para Jesus que que o irmão dela tinha morrido, o amigo dele tinha morrido. É importante isso aqui, meu irmão, que a Marta, ela tinha uma certeza, que tinha um que podia atender o pedido dela e da irmã e do amigo: Jesus é o Nazareno. Que ele diz assim, Salmo 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só Jesus vai poder tirar a gente de situações que o homem vai falar: para mim não é possível mais fazer, é impossível eu entrar nessa causa. Aí entra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que pode nos salvar, nos tirar da garra do
do inimigo, da morte. Que morte é essa, irmão Beto? Essa morte, irmão, aqui fala do corpo, fala do homem chamado Lázaro, que tinha falecido. O impressionante é que Jesus, propositalmente, ele ficou 2 dias, ele aguardou e deixou que tudo acontecesse, que Lázaro viesse a óbito, para mostrar que a glória dele, a honra dele, o poder é dele, o controle é dele, é ele que pode fazer todas as coisas. E assim foi feito. E naquele momento, quando Jesus foi lá em ponto, que Marta foi procurar Jesus, que soube que Jesus estava chegando, Marta foi lá: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala algo muito importante, irmão. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver, que vive e crê em mim, nunca morrerá. É interessante aqui que Lázaro morreu fisicamente, mas espiritualmente ele estava no sono, ele estava dormindo, ele estava num lugar separado para que todo cristão, todo aquele que verdadeiramente ama, caminha na presença do Senhor, com Jesus, irmão, não morre, dorme. E quando for ressuscitar o teu povo, e trazer a tua igreja na primeira ressurreição, que a segunda ressurreição já é uma outra conversa. Na primeira ressurreição, ele vai trazer de volta aqueles que descansam nele. Eu costumo falar que o crente, verdadeiramente em Jesus Cristo, ele não morre, ele dorme. Ele aguarda aquele grande dia, para aquele dia que vamos acordarmos com ele, vamos viver eternamente na presença dele. Toda honra e toda glória é dada a ele. Todo louvor é dado a ele. Vamos passar para o Atos. O livro de Atos é muito interessante, porque aí entra onde entra a igreja do pastor Fernando. Eu sei que muitos oraram, mas Deus tocou no meu coração que eu pudesse estar aqui nesse momento para dar esse testemunho e falar de como é a importância da igreja orando. Talvez todos aqui não frequentam as quarta-feiras que eu tenho visto. Como é importante o culto de quarta-feira nesta casa. Missionária Lília ali é a comissão de frente. Toda seta que vem é ela que está segurando. Porque temos que vermos uma igreja orando, com certeza tem livramento para aquele povo que pertence à igreja. E mais, geologicamente aqui, falando da circuncisão do bairro, uma igreja que ora, livramento está tendo lá fora. Tem pessoas que não estão nem sabendo que está tendo livramento, mas tem uma igreja orando e clamando ao Senhor. A importância desse versículo aqui, que fala aqui, irmão, sobre Pedro, que diz assim, Atos capítulo 1, 12, né? A gente vai pular também nos versículos. O 12 que diz assim, 12, 1, já começa no início ali. Porque aquele mesmo, também, mentes acharam? Né? Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. O 4 diz assim, vamos 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ágios. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou ao quarto quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo
ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pulando para o 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. Ele fez assim e disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, e seguia, e não sabia que era real, porque estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro aqui estava num momento tão difícil, tão difícil. Esse homem estava condenado à morte, digamos assim. E tudo que Deus estava fazendo, ainda que era o servo do Senhor, ele estava ficando abismado, não estava entendendo ainda nada. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu a porta por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pulando para o 15, disseram-lhe: está fora de ti. É porque a menina, olha o importante da versão, mas elas afirmavam que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Irmãos, tem algo aqui muito importante que eu vejo. Quando eu falei da missionária ali, o pastor Fernando, eu sei que todos estão na mesma batalha. Mas o Herodes aqui é como vamos botar o Herodes, realmente vamos falar que o Herodes seja o diabo naquela época, que ele era usado pelo inimigo para poder atacar. E como fala aqui em segundo aqui, olha só, nem todos que estão dentro da igreja vão ser perseguidos. Aqueles que vão ser perseguidos dentro da igreja estão sendo, e naquela época eram aqueles que incomodavam o inferno. Eram aqueles que iam para resgatar almas. E uma pessoa, como eu estou dizendo aqui, a menina está ali, desculpa dizendo que eu vejo ela, que ela está direto aqui nessa batalha, entendeu? E o inimigo, ele só vai atacar aquele que é uma ameaça para ele. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomada à força. Não é que Deus obriga, não é que Deus quer ter em cima da força, não. E nós temos livre-arbítrio. Mas é falar, sabe o que tem, meu irmão? Que aquele que está de frente de uma obra, aquele que está batendo por uma obra, e o inimigo está perseverando em cima daquele que está perdido, aquele que está comprando a briga do próximo, que querendo ou não, para analisar o preço que o pastor Fernando pagou e tem pagado, o preço que a Lília pagou e tem pago, o preço que todos os líderes que se colocam à disposição do Senhor para resgatar as almas perdidas, é muito grande, meus irmãos. O inimigo, como aquele que está dentro da igreja, olha, irmão, eu não estou falando para essa igreja, mas está falando para todos nós, que eu também estou dentro desse meio, eu faço parte desse grupo.
Entendeu? Então, se a gente não se colocar à disposição para fazer a obra do Senhor, o inimigo não vai se preocupar com a gente. Mas aquele que se coloca à disposição para poder avançar, resgatar a alma, tirar a pessoa das trevas, trazer para a verdadeira luz, o inimigo vai querer resgatar ou tirar, vai tentar mexer em alguma coisa que tira a nossa estrutura. Mas para a honra e glória de Deus, aquele que está preparado, aquele que sabe que o Evangelho não veio para só contar história, o Evangelho ele veio para resgatar. O Evangelho, tem um livro que aqui fala que nós temos que negar a nós mesmos. É vida pela vida. O que acontece a quarta-feira aqui, a quinta-feira no Pastor Romário, em outras igrejas que fazem culto de libertação, é vida pela vida. E quem está de frente desta obra está se doando pela vida do próximo. É ele que o inimigo quer mexer. É ele que o inimigo quer tirar a estrutura. É ele que o inimigo quer tirar toda força. Mas aquele que se coloca à disposição de dele, ele diz que me manda um anjo diante da frente de cada um de nós. É esse anjo que tem protegido. Esse anjo que me tirou das trevas. Esse anjo que me colocou na verdadeira luz. Esse anjo que me fez entender através do Espírito Santo que sem a presença dele, a igreja não vai conseguir vencer a batalha. E Deus ele está preparando um grande exército aqui na terra, para que quando ele levar naquele grande dia da ressurreição, nós vamos voltar para dominar esta terra, quebrar, prender, julgar todos os anjos caídos. Mas eu oro e tenho certeza que essa igreja aqui, como as igrejas do Jardim Mirandi, vão estar sendo preparados para aquele grande dia. Tem uma outra passagem que me chama a atenção, meus irmãos, para a gente não prolongar muito, que teu irmão aqui, a gente está um pouco nervoso. Ele não tem chamado de pregador, não. Mas a palavra diz que tem que falar o que ele tem mandado falar. Muitas vezes ele chama esse termo chamado de pregador, mas ele que manda, ele que diz. E o interessante é que o próprio Pedro estava totalmente perdido em relação a tudo que estava acontecendo. Para ele era um sonho. Porque quando fala aqui dos guardas aqui, são 4 vezes 4. Ele teve que passar por essa cadeia, onde tinha 16 homens vigiando ele, para que ele não fosse escapar. Olha só, um homem de Deus, pregador da palavra, um homem que onde ele passava, a sombra dele curava, onde ele falava, não tem ouro, não tem prata, mas aquilo que eu te dou, que eu tenho te dou, levante e anda. Tem homens desse jeito aqui ainda vivendo aqui, nesse mundo ainda. Tem profeta de Deus aqui ainda. Tem profetisa de Deus aqui ainda. É só usar a fé, é só colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Tudo que mandares fazer, eu farei. Esse é o grande problema nosso, que nem quer fazer, não quer fazer nem tudo o que nosso Senhor Jesus tem ordenado através do Espírito Santo. E ele fala aqui, meu irmão, nesse outro capítulo aqui, ó, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreram a rua e logo o anjo apartou. Irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Esse homem veio, não precisou arrebentar nada, não precisou quebrar nada. A porta abriu por si mesmo. Tem portas abrindo aqui, na família de pessoas, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Mas uma coisa tenho certeza, também foi cantado aqui, que a provisão vem do Senhor. O que Deus tem para a gente é uma eternidade. E para você vencer e ganhar essa eternidade, nós temos que o quê? Viver o espiritual. Pedro, por mais que estava aqui, por mais que ele vivia
ele teve que entender mais na frente que verdadeiramente o anjo de Deus estava cuidando dele. Tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente não acredita, mas Deus tem provido, Deus tem dado livramento, Deus tem curado, Deus tem salvado, tem libertado. E o importante que dizer aqui, o 12, ele considerava isso e foi à casa da mãe de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos fazendo o quê? A igreja, irmão. A igreja que tem propósito de oração, a igreja que tem autoridade de libertação, é a igreja que pode meter a mão na cabeça de um demoniado e dizer: sai em nome de Jesus, e o demônio cai. Eu tenho testemunhos aqui, ouvindo aqui de curas, pessoas sendo curadas, sabe por causa de quê, irmãos? Tem uma igreja que está orando, tem um líder, que é o pastor Fernando, e todos o ministério que está junto aqui, se reunindo, dando vida pela vida. Jesus, ele veio, está lá, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele pegou seu filho unigênito e sacrificou por mim e por você. É vida pela vida. E todo aquele que é discípulo de Jesus vai dar vida pela vida. Às vezes alguém pode falar para você, como já falaram para mim: pô, você está maluco? Você está no centro de recuperação? Está fazendo o que lá? É vida pela vida. Tem alma sendo resgatado para poder resgatar a alma, resgatando para resgatar. Está o Jorge ali, está o pastor Roberto, resgatado para resgatar. Alguém pregou para ele. A igreja precisa pregar. A igreja precisa estar na rua para que o milagre aconteça. Se eu sou um milagre hoje, que a gente vai entrar no testemunho, é porque existe a palavra. Sem a palavra não tem milagre, irmão. Talvez tenha uma pessoa, mas o cara está no mundão, vive no mundo, irmão, e teve milagre. Sim, meu irmão. Porque Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Então, às vezes, Deus vai permitir um milagre naquele teu parente que talvez esteja no fracasso, aquela tua filha, ou aquele teu filho, ou aquele meu irmão que precisa de oração, que está ainda não tem nenhum compromisso com o Senhor, mas ele vai permitir que vão ao fundo do poço, porque quando entender que está morto, aí falamos espiritualmente, ele vai ressuscitar e resgatar para a luz e para a vida eterna. É o que Jesus quer na vida de cada um. Resgate. E para isso nós estamos aqui para fazer e resgatar. O pastor Fernando, algo bem interessante, quando lá em João fala, Jesus fala: eu sou a vida, aquele que crê em mim, né, ressuscitará ou não morrerá. O pastor Fernando estava contando um testemunho dele, a gente fez a recuperação, e quando ele aceitou Jesus, ele chegou em casa e a mãe dele falou: você agora é crente. Ele disse que meu pai, enquanto ele via dinheiro assim, gritou: Fernando, olha só, você agora é crente. Olha, você agora é crente. Esse crer que Jesus fala aqui em mim, não morrerá, e naquele grande dia será ressuscitado. Quando ele fala em crer, ele fala em caminhar. Quando ele falou: pastor Fernando, você é crente. Eliane, você é crente. Ele creu, como ele falou, nunca se desviou, e ele começou a caminhar. Tem crente que diz: eu sou crente, mas ele está na igreja, sentado, e a palavra está sendo pregada, o milagre está acontecendo, está igual Tomé, para ver, para crer, e Deus está fazendo na vida dele. Pedro estava aqui, confuso com tudo que estava acontecendo, mas depois que a porta abriu, que ele saiu, e o anjo se apartou dele, ele foi verdadeiramente: o anjo do Senhor estava comigo. É o anjo que está acompanhando cada um. É o Espírito de Deus que está aqui fazendo morada dentro de cada um de nós. Eu louvo a Deus mais uma vez, agradeço, pastor.
Mas essa oportunidade, eu não sei se a mídia já colocou no ponto ali o vídeo aqui, para estar apresentando, irmãos, o que Deus fez. Mas antes de estar começando esse vídeo, eu quero chamar aqui 2 pessoas que foram essencial, que passou por tudo que eu não senti. Estava doente, mas não estava sentindo e não sabia qual era o grau de perigosidade que eu tinha. Chama aqui a minha esposa Penha, meu filho Heitor e minha amada filha Alessandra. Pode ser, pastor? Porque, irmãos, eu estava dentro de um hospital. Na verdade, tudo se iniciou, e vou te botar no ponto ali, tudo se iniciou, né? E aqui, esse homem teimoso aqui não queria. Esse jovem chamado Heitor, né? A minha esposa e minha nora, começou a brigar comigo. Eu, numa Santa Ceia 2020, eu senti uma dor de cabeça pequena. Uma missionária usada por Deus. Olha, irmão, eu estava marcado 11 horas para ir para o centro de recuperação junto com o pastor para poder socorrer uma alma. Essa missionária falou para mim: Roberto, não sai agora não, porque Deus pediu para eu orar por você e pela tua esposa. Naquele momento que eu levanto, irmãos, o pastor Marcel me chama lá na frente para receber a oração, e eu falei que a dor de cabeça estava pequena. E de repente comecei a gritar: vem ela aí, vem ela aí. Todo mundo procurando o que estava chegando. 1 tonelada praticamente cada perna. Eu caí, eu fui ao chão. Fiquei 3 dias ou 4 com essa dor de cabeça. A UPA me deu um remedinho, o Hospital Geral não me aceitou. Aí aonde Deus começa a agir. Fui parar no Azevedo Lima, eles brigando comigo, achando ruim comigo. Vão ficar, vão parar no Azevedo Lima. Uma prima da minha esposa foi: olha, vai lá que para emergência. Fomos para emergência. Chegou lá, foi tirado a tomografia, o médico na hora, e eu estava na enfermaria aguardando, quando eu falava essa frase: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E naquele momento, alguém também que estava enfermo estava lá falando: mas o senhor está falando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e você está passando mal. Eu falei: porque Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Daqui a pouco chegou. Eu acho que já era um anestesista, que falou assim: ó, vou te dar uma injeçãozinha, daqui 1 hora mais ou menos você vai estar acordado, vai estar sem dor de cabeça. Não, foram 10 horas. Foram 10 horas. Abri o cacau, ô glória. Foi 10 horas de cirurgia. E quando eu acordo, eu estava com as 2 mãos soltas, aquele monte de ponto, as fotos aparecendo. Estava com aquele monte de ponto na cabeça. E eu, com ansiedade, eu não estava amarrado, mais o livramento, mais o testemunho, porque eu comecei a tirar, eu estava entubado, eu comecei a tirar tudo que estava em cima de mim, amarrando, me incomodando. E a enfermeira falava assim: senhor Roberto, está sem noção. Aquela voz que você vai esfarecendo, vai sumindo, está sem noção. E quando a equipe médica veio para o hospital, fizeram os pontos novamente. 2 dias depois, aquela irmã chega, aquela enfermeira chega e fala assim:
Aí o homem de Deus, realmente Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu perguntei por quê. Aí ela falou o que eu fiz. Irmão, estourou tudo, teve que fazer, pontuar tudo de novo. Foi mais um livramento. E aí fomos, o processo meu filho, o processo minha nora filha, minha esposa. Quando o Heitor chega para mim, depois que eu voltei a ouvir alguma coisa, Heitor fala para mim assim: pai, o pastor Fernando colocou a igreja de joelho para orar pela tua vida. Pedro estava aqui, uma igreja estava orando. Pedro estava condenado à morte, mas tinha uma igreja orando pelo Pedro. Tinha uma igreja orando e orando e orando e orando. Olha, o milagre foi tão grande da chegada de Pedro que nem eles mesmos acreditavam que Pedro estava chegando na casa, batendo na porta para entrar. Mas o interessante é que Pedro insistiu, batendo. O Espírito de Deus está dizendo aqui, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. O Espírito de Deus, até para aquele povo acreditasse que Pedro estava chegando ali, eles só foram acreditar depois que viram Pedro. Até então era um anjo ou um fantasma, não podia ser Pedro, mas Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus que restaura a vida, meu irmão. E eu estava nesse momento, quando o médico chegou, mandou: Roberto, mexe a mão direita. Eu mexi. Mexe a perna direita. Eu mexi. Mexe a mão esquerda. Eu mexi. Mexe a perna esquerda. Eu mexi. Sabe o que ele fez? Chamou a equipe, gente, vem cá, vem aqui, esse cara tá bom, esse cara tá bom. O médico não acreditou que eu estaria mexendo as mãos, falando e dizendo que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Sabe quem faz isso, irmão? Jesus. Agora, ele vai colocar pessoas, como uma igreja, como outros que oraram, para interceder sobre a nossa vida. Aqui tinha um povo intercedendo por Pedro. Pedro praticamente estava condenado à morte, digamos assim, porque ele ia morrer. Tiago já tinha morrido e Pedro ia morrer. Mas quem livrou ele da cadeia foi Jesus. Aí a gente vai ver agora as fotos, né? Vocês conseguiram colocar ali? O que Deus fez, irmãos. O que Deus faz. O que Ele fez na minha vida pode fazer na sua. Se bem que Deus é Deus. Talvez alguém vai perguntar: poxa, meu parente, alguém teve a mesma enfermidade que o Beto teve, e Beto está aí e Deus levou. Mas Deus, Ele tem o controle da mão, da vida e da morte. O tempo é dele, a hora dele, tudo que faz é Ele. Então, vamos achar aí? Então, irmãos, a nossa vida é essa. Nós somos milagres. Eu creio que se for contar testemunho de cada um aqui, vai ter uma vigília de testemunhos. Está vendo, não, Zaya? Essa aí foi uma foto que tu tirou. Eu já estava em casa aí. Para vocês pararem para analisar, olha, os pontos, então o lugar que só está machucado, está vendo? Foi quando eu estava sem, estava amarrado, e quando eu voltei assim, eu comecei a tirar tudo que estava comigo. Desentubei, tirei todos os aparelhos, e aquela mulher chorando, gritando, e o sangue invadindo. O médico veio e fizeram os novos pontos. São livramento do Senhor. Se não tem a mão de Deus, eu não estaria aqui. Pode passar, próximo. Não consigo. Isso aí
eu estou já conversando comigo, aí já estou falando bem fraquinho, né? Eu estou conversando, falando, né? Meu filho, a benção, meu filho gravou tudo, filmou tudo. Isso aqui, irmãos, tem que estar mostrando. Da mesma forma que ele gravou e filmou, ele me chama a atenção, tá? Ele puxa a orelha. Um dia ele falou comigo, com minha esposa, o dia que eu for pastor, vocês vão ser ovelha. Não vou chamar a atenção do mesmo jeito. Ele é errado, não tem negócio de pai e de mãe, não. É? Isso comigo. Aí, pode passar para o próximo. Eu esqueci de até um vídeo. Pode falar. Só agora fica para te ver. Hã? Quem? Não, tá trabalhando. Fala, minha nora, filha. Tá. Fala alguma coisa pra sua nora, filha. Tá vendo? Vai passar o próximo. Entendeu? Ó. Deus é fiel. Você não escutou, viralizou, irmão. Vai passar a próxima. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Sozinho. Ó, viu? Era comida gostosa. Já estava papando, comendo, entendeu? Porque a comida nada tem. Aí eu comi. A enfermeira ficava doida comigo. Eu estava comendo igual um leão. Porque ficava doida comigo. Eu comia a minha, eu comia dos enfermos, tá, que eu não queria, eu comia. Não, manda para mim, manda para mim. Não botava não. Aí meu filho ensinando agora a ciência também. Muito bem. Andando, você fala? Sim, sim. Sim. O cérebro é mais importante que o seu coração, porque o sangue que é bombeado aqui vai para lá. E ele que manda, o coração não manda em nada, na verdade. Às vezes a Bíblia fala, quando a Bíblia fala coração, ela se refere a coração, isso aqui, a mente, cérebro, porque o cérebro que é o portador de todas as informações do corpo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele é o cabeça da igreja. Por que ele é o cabeça? Porque toda a ordem que o corpo recebe, ela não vem do coração, ela vem da cabeça. Por isso que nós somos membros do corpo. Sempre cuidadinho agora aí. Nós somos membros desse corpo. Então qualquer informação que a gente recebe, vem de quem? Da cabeça, que é Cristo. E o corpo humano, o pezinho. Se observar aí, eu tenho. A nossa cabeça que manda toda a informação. Show, filho. Eu sou guardado no... Ninguém me mandou mensagem perguntando: seu pai já fez exercício? Tá filmando já aí? Tá filmando já? Não, eu só estou fazendo um vídeo, mas eu não estou mandando para ela ainda não. Só procurar um ressaltozinho. Preciso preparar pelo físico. Parecendo
instrução. Perna está firme. É só para firmar mais o pé lá. A dorzinha na batalha, pode até passar até na batalha da perna, um pouquinho só para ter uma dor física mesmo, que vai ser normal. Não, sim. Ela na coluna, ela tem. Sei o que ela tem, né? Vai sentar aí? Entendeu? O que a gente faz? A gente tá? Vocês observaram que lá em casa, nesse momento, eu tenho um psicólogo, um pastor, um médico e fisioterapeuta. Você vê aí, ele é assim, pastor. Então ela tem para poder chamar na orelha, que ela chama por orelha. Então, irmãos, aí você vê como é que Deus faz na vida do ser. Como é que Ele cuida de cada um de nós. Agora, eu faço a pergunta para mim mesmo, isso eu faço para mim mesmo. Como eu posso deixar de fazer a obra do Senhor, ser ingrato ao Senhor? Ou naqueles 10 leprosos, um só voltou para agradecer, não agradecer ali, né? Tudo bem, ele agradeceu, mas nós temos um dever de continuar fazendo a obra do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar da presença dEle. Talvez a pessoa fala que quer desistir porque está passando aperto. Mas Jesus, Ele não veio trazer mordomia para ninguém. Jesus veio para salvar, curar e libertar, e veio para dar trabalho para aquele que está na presença dEle. E nós temos que estar com esse mesmo caminho. Caminhar, buscar e fazer aquilo que Ele tem mandado fazer. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida do pastor, pela vida do meu filho, da minha nova filha, da minha esposa, pela vida de vocês que oraram. Esse resultado aí faz parte desse testemunho, que vocês são meus testemunhos. Que eles oraram. E o que é interessante, vocês ouviram o líder, vocês ouviram o pastor. Veja a importância de ouvir o teu pastor. Talvez o teu pastor, como meu filho falou, vai puxar minha orelha quando ele for pastor. Talvez o teu pastor vai te chamar a atenção, ou vai fazer um gabinete e vai falar que você está fazendo não é correto, está errado, tem que ser dessa forma. Então, meu irmão, vocês ouviram o pastor, oraram pelo Beto, Deus ouviu a oração e trouxe a provisão. É dessa forma, meus irmãos. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Mas estamos aqui para louvar e agradecer esse Deus maravilhoso. E eu tenho, assim, tem um louvor, né? Que o solista vai ser o Heitor, eu e Pé e Alessandro só vai bater a boca para poder fazer ele estar cantando, mas ele que vai cantar. Né, Heitor? Então, eu quero que a igreja se levante junto com a gente, vamos louvar, porque é um milagre. Eu quero dar um abraço do pastor aqui, porque o pastor Fernando, ele não é só um pastor. O pastor Fernando é um amigo. Porque tem pastor que é só pastor, só quer puxar a orelha, mas não quer dar os braços e abraçar. Esse aqui, ele dá o braço, ele abraça. Mas também quando ele tem que chamar no eixo, né? Enquanto a gente conversa, ele... Mas só que é sinceridade, amor, entendeu? É assim que é a maravilha de Deus. Eu louvo a Deus pela essa igreja, pelo pastor, pelos meus amigos. E aquele que ouviram esse testemunho e ouviu a palavra, não foi um pregador, ouviu a palavra de Deus. Que se queira,
aquele que